Convidamos o magnífico reitor da Universidade de Brasília, Ivan Marques de Toledo Camargo, para proferir a palestra A Importância da Inserção da Micro e Mini Geração Distribuída na Matriz Energética Brasileira. Bom dia, diretores, Carolina Meu, o ex-aluno, Paz, Val, meu primo, Paulinho, tantos outros colegas presentes. Eu queria começar dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui. Uma alegria muito grande, um desafio muito grande falar para uma plateia tão seleta, principalmente, como vários de vocês sabem, estou fora do setor elétrico. Estou fora do setor elétrico, estou aqui na Universidade de Brasília, estou como reitor da Universidade de Brasília, mas eu considero a ANEEL minha casa. Minha formação técnica eu devo à ANEEL. Então, quando Matar, os colegas da SRD me convidaram para fazer essa abertura, eu imaginava que Matar era uma abertura interna para os colegas da ANEEL. Eu falei, não, falar em casa é muito fácil. Agora estou sendo surpreendido com uma plateia de 300 pessoas, mas não vou ousar, né, porque eu estou vendo o setor de fora e eu acho que é quase exagerado, né? Falar com vocês que estão tão envolvidos, né, nesse setor. Eu quero agradecer aos colegas da SRD pela gentileza de ter preparado um esboço de uma apresentação. Eu vou seguir essa apresentação, mas como eu disse, vai ser genérica. Eu acho que é o que eu posso, que eu vou tentar contribuir nessa apresentação de hoje. Então, por favor, pode passar. Antes de começar, eu queria falar desses 3 pontos. Primeiro, da alegria de estar aqui. Como eu falei, é uma alegria muito grande. Segundo, é uma ousadia. Outro dia eu vi o Chico Buarque falando por meu. Ele falava assim, ele tem 2 vidas, né? Tem a vida de escritor e a vida de compositor. Quando ele está de escritor, ele não compõe nada, ele não consegue. Eu estou mais ou menos assim. Quando eu estou lá na gestão da universidade, zerada a minha capacidade de pensar, tenho sido chamado, né, a situação pede, tenho sido chamado muito para dar entrevistas sobre o setor elétrico, e eu não ouso, porque seria um desrespeito a um grupo técnico tão bom que eu conheço tanto. Então, estou dizendo, o meu segundo ponto lá é ousadia. Mas eu queria falar uma palavrinha, como eu disse, a minha formação técnica se deve à ANEEL. Se deve à ANEEL em duas fases que eu considero fases muito importantes da minha vida. Primeira, a formação da ANEEL, tem vários colegas que estavam aqui, e na formação da ANEEL, vocês se lembram, tivemos uma crise, tivemos a Câmara de Gestão da Crise, e estávamos, toda terça-feira, Dr. Romeu, eu, Zé Mário, Eduardo, tinha uma equipe da ANEEL naquela crise, então nós vivenciamos aquela crise muito de perto. E hoje, assim, estou falando de quem está vendo de fora, estamos vivendo um momento muito difícil de novo, né? Eu queria falar a minha impressão que eu tenho dessa de fora, é claro, do que está acontecendo, o que eu acho que a gente precisa fazer. Então eu vou falar um slidezinho, se vocês me permitem, ousar falar sobre a crise. E eu mudo o slide. Todo mundo já viu esse slide. Eu, pelo menos, vi 10.000 vezes, e agora estou colocando 2001 2014. 2001, no período que eu estava lá na ANEEL, eu estava na Câmara de Gestão da Crise, e o slide de hoje. E o que eu sinto, vendo de fora, é que a nossa matriz energética é fantástica. Talvez seja a única coisa que a gente tem de referência mundial, que é uma matriz energética absolutamente, ou com uma grande parte renovável. A nossa geração de energia elétrica é hidráulica. E todos nós sabemos que, se é hidráulica, depende da arena, energia natural fluente. Todos nós sabemos disso. E ter uma quantidade de energia menor num determinado ano faz parte do processo. Não interessa quem está no governo, né? Qualquer partido corre o risco. E o que eu acho é que, quando aconteceu isso em 2001, está acontecendo rigorosamente a mesma coisa.
fica o tempo todo a oposição botando a culpa no governo, o governo fala, olha, não, não tem isso, tem uma mão. E eu acho que a gente tem que mudar o foco. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que temos de ter uma matriz completamente diferente da do mundo, uma matriz fantástica, e conscientizar a população que nós somos diferentes. Quando acontece um momento como esse, que vem pouca água, tem que economizar. Tem que economizar, não interessa quem está no governo. Então eu acho que o recado que a gente tem que passar o tempo todo é isso aí. O ano que vem vai vir uma conta grande. Se você desligar a tua luz hoje, e assim, tem que desligar. A gente tem que pensar em 2015, né? 2014 pode ser que esteja tranquilo. Temos que pensar grande, temos que pensar o Brasil. Então eu acho que esse recado que eu vivi em 2011, felizmente não estou vivendo em 2014, estou vendo como espectador, mas eu acho que é um recado que eu gostaria de dar. Eu ainda queria pegar, né, eu esqueci de falar e está aqui anotado no meu caderninho, essa parte dessa minha formação técnica, que eu insisto, que eu vivi na SRT, que eu vivi na Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu queria citar três colegas. O meu querido amigo Zé Mário. Zé Mário estava na direção da ANEEL, todos nós conhecemos. Até hoje, de vez em quando tem tudo ali com o Zé Mário, a condução do Zé Mário, do processo de criação da ANEEL, na crise, na própria crise, a postura do Zé Mário na crise, foi excepcional. Eu era, na época, assessor do meu querido amigo Eduardo Hélio, que também é uma figura muito querida, um grande mestre, um grande professor. Eu tenho muita admiração por ele. O terceiro ponto que eu queria lembrar nessa minha formação em duas fases. Primeira fase da formação. A primeira fase da formação foi a fase da formação da agência, foi a fase de 2001, da crise, de estarmos nas nossas reuniões. Talvez o doutor Romeu lembre, em muitas situações, o diretor Zé Mário pedia que eu apresentasse na Câmara o ponto de vista da ANEEL. Então tinha a honra de ir lá, né, naquela mesa que era sempre muito, as discussões eram sempre muito acaloradas, a gente apresentar a posição da ANEEL. Eu lembro uma que me marcou muito, que houve uma possibilidade, uma via que se pensava, né, de um tarifaço. Aí nós, técnicos da ANEEL, fizemos uma discussão, aí temos o nome daquele tarifaço de tarifa roxa, internamente. Né? Aí quando eu fui apresentar, o ministro me deu tira esse nome aí, por favor. Tirou, nunca mais se falou de tarifa roxa. Eu ouso dizer que não, o ministro do país estava coberto de razão, né? Mas então foi uma experiência, uma formação na crise, né? Muito importante. Vou esforçar que falei em 2 horas, desculpa, 30 minutos, o tempo, referência ao professor, 2 horas sempre. Eu vou correr para falar dos 30 minutos que eu tenho. Então, essa parte de formação foi muito boa. Eu voltei para o UNB, voltei para dar aula e tal, e fui chamado, muitos anos depois, para assessorar o Dr. Romeu e, em seguida, para a SRT. Uma mudança que eu vi significativa dessa primeira fase para a segunda fase foi o efeito positivo dos concursos. Né? A equipe que tínhamos e que temos hoje na SRT, que eu tive o prazer de comandar, então, era e é uma equipe excepcional. Tudo menino, tudo novinho, mas com uma vontade de acertar, o tempo todo questionando e tal. Então, esse valor do concurso público me parece uma coisa positiva no Estado brasileiro. E eu tive também o prazer, e eu tenho que falar com o doutor Romeu, de trabalhar com o meu amigo Romeu. Assim, a admiração que eu tenho pelo nosso diretor-geral hoje é muito grande de muito tempo. É do tempo lá da crise, né? Postura, né? Uma postura de regulador, muito sereno, muito sensato, muito correto. Então, eu queria te cumprimentar, viu, pela sua postura, pela sua dedicação, viu, o cara amigo Romeu, esses anos todos de dedicação à nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, já passaram demais. Passado esse ponto, eu vou tentar, então, entrar nos pontos que eu considero importantes
da geração distribuída, da geração e aproveitando, então, não tem nenhum anterior? Isso. Importância do GD, agora pode passar. Isso. Eu queria insistir um pouco em todos esses aspectos ambientais que todos nós conhecemos. Eu queria focar um pouco naquela questão ali de cima, das energias renováveis. Eu lembro muito desse ponto que o mundo corre atrás para que em 2020, 20% da sua fonte primária de energia seja renovável. O Brasil hoje tem 46%. Então, se há um ponto que o Brasil é referência no mundo, é esse, produção de energia e tal. Então, a gente tem que aproveitar isso. E a gente tem que aproveitar isso, evidentemente, todos nós sabemos que nós somos assim, porque temos essa riqueza hidroelétrica imensa, temos armazenamento, temos grandes centrais hidrelétricas. Agora, o futuro está em solar, eólica, eu imagino, e várias outras fontes renováveis. E na minha avaliação pessoal, esta nossa riqueza nos dá um diferencial excepcional para explorar este potencial. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente essa nossa característica. E, evidentemente, que reduzir impactos e tal são coisas, são consequências diretas. Pode passar. O segundo ponto que eu gostaria de falar em aspectos sociais é basicamente a questão de futuro, tentar ver o futuro. Eu não sei dizer qual será a fonte primária de energia daqui a 100 anos, mas eu não tenho dúvida que daqui a 100 anos essa fonte primária vai ser convertida em energia elétrica. A fonte secundária será elétrica. A gente sabe controlar a energia elétrica. Tudo vai mudar para elétrica. Acho que todos nós aqui já percebemos. Não, talvez só os mais velhos. Os mais velhos sabem que quando, há uns 20, 30 anos atrás, café da manhã a gente fazia no fogão. Esquentava o leite, esquentava a água, torrava um pão. Ninguém mais liga fogão para fazer café da manhã. Liga a cafeteira, liga a torradeira, é tudo elétrico. Estou fazendo um exemplo. E assim, eu acho que nós estamos perdendo tempo, porque eu não tenho dúvida, aí eu ouso dizer, eu falei de ousadia, né? Eu não tenho dúvida que o transporte daqui a alguns anos, poucos anos, será transporte elétrico. Eu fico incomodado de ver esses BRs cortando a cidade de Brasília. Para mim é transporte do passado. Tinha que botar uma catenária em cima, tinha que ser elétrico aquilo ali. Daqui a pouquinho acaba o petróleo. Então, pensar no futuro, não é porque eu sou engenheiro eletricista, não. Pensar no futuro é pensar na energia elétrica. A sociedade vai caminhar para a energia elétrica. Será a energia, evidentemente, a era da informação depende da energia elétrica, e a era do transporte da força, qualquer que seja a fonte primária, eu transformo em fonte elétrica de energia, que eu faço o que eu quero com ela. Então, eu acho que é esse o caminho. Por isso que precisamos, e vamos, sem nenhuma sombra de dúvida, aumentar e expandir o setor elétrico, pelo menos nos próximos 50 anos do Brasil. Pode passar. O terceiro ponto que eu queria enfatizar, dessas coisas bem gerais que eu estou querendo dizer, aproveitando nessas chances que vocês me deram, nessa oportunidade de estar aqui hoje, é falar daquele armazenamento. Por que eu insisto em falar em armazenamento? Se nós estamos falando de energia solar, mini e micro geração distribuída. Estivemos na Alemanha. O Dr. Romeu esteve comigo, visitamos os grandes centros de pesquisa da Alemanha. A Alemanha, que hoje está com 34 gigawatts instalados de potência de painel solar. Qual é o drama deles? A gente viu isso de perto. Eles estão fazendo tudo para transformar aquela energia solar que eles recebem em energia armazenável. Eles pegam aquela energia solar, fazem hidrólise da água, criam o H2, hidrogênio, eles sujam o H2, metanizando o H2 para transformar em gás, para botar na tubulação de gás natural que eles têm. Então, muitas vezes o processo
hidrólise, transformação em hidrogênio, transformação em metano, custa 4 a 5 vezes o preço da energia. Mas para eles vale a pena, porque eles têm que dar um jeito de aproveitar aquela energia que ele está com ela disponível naquele momento. Então, gastar 4 vezes a energia para aproveitar aquilo ali, para eles vale a pena. Por que eu digo que essa questão do armazenamento nos dá um diferencial muito positivo? É que a gente não precisa fazer nada, só fecha a barragem. A energia vai acumulando naqueles belíssimos reservatórios que nós temos. Você usa a energia solar, quando você tiver energia solar, e sobe os seus reservatórios. Não custa um centavo. Isso faz com que a nossa energia solar fique 1000 vezes mais barata. A gente tem que aproveitar isso por causa dessa diferença competitiva que temos de ter um armazenamento fantástico de energia, potencial, é claro, mas que a gente consegue transformar facilmente em energia elétrica. Eu acho que essa questão do armazenamento é uma questão nacional, é uma coisa diferenciada, que a gente tem que aproveitar, a gente tem que falar, a gente tem que dizer que isso aí vale uma fortuna. Para os alemães, vale 4 vezes o valor da energia. Podemos passar? Vamos lá, agora mais ousadia ainda, já pensou a falar do futuro da geração distribuída. Olha só, primeira questão que a gente vê é esse slide que a SRD me passou, mostrando a prevalência da energia solar. Eu olho esse slide com um olhar muito crítico. Muito crítico. Nós estamos ali, né, naquele primeiro quadrante ali de 2015. A minha avaliação é que nós não sabemos se vamos ter uma ruptura tecnológica nesses próximos 10 anos. Né? Se as coisas continuarem assim, de fato, o solar vai estourar e tal, mas podemos ter qualquer tipo de ruptura. Eu não consegui entender, até perguntei para o Hugo, aquela descontinuidade que tivemos na solar em 2015. O fato é que o mundo está achando que vamos caminhar para painéis solares. Pode passar. Essa aí também mostra como é que são feitos os incentivos na Europa. Mais ou menos para dizer que o nosso incentivo atual, net metering, né, é uma coisa que está sendo acompanhada por vários países. Então, em termos de regulação, me parece que estamos na boa direção. Me parece ainda, 2 anos depois da publicação da nossa resolução, me parece que temos o caminho correto, fizemos uma resolução, como o Romeu falou, uma das mais importantes definidas pela ANEEL e na direção correta. Eu queria aproveitar ainda esse slide para falar um pouquinho mais da Alemanha. Eu falei da Alemanha na questão do armazenamento, mas eu tive a curiosidade de ontem olhar a curva de aproveitamento da energia solar na Alemanha. Nós estamos chegando perto do verão, e aí começa daqueles 34 gigawatts de potência instalada, meio-dia, dá uns 15, 20, dependendo do dia. Aí quando você volta para o inverno, você vê vários dias seguidos, que dos 34 gigawatts que eles têm, meio-dia gera 5. Bom, eu acho que esse dado também tem que ser levado em consideração em 2 aspectos aqui para o Brasil. Primeiro, nós temos sol. Se a gente fizer os 34 gigawatts que eles botaram aqui no Brasil, muito provavelmente nosso fator de carga vai ser muito maior. O segundo ponto que me parece importante é que todos nós sabemos que a carga não quer saber se tem geração ou não. Então, se eu tenho um potencial de 34 e se as nuvens fecharam aquele potencial, eu tenho que ter backup. Todo watt instalado de energia solar, eu tenho que ter um watt instalado de energia não solar. Mais uma vez, a gente pega a nossa vantagem competitiva, que é termos esse parque hidráulico. Eu estou falando, estou insistindo um pouquinho nisso, que me parece que é uma questão que nossos ambientalistas não veem com tanta clareza, o valor que temos nesse nosso parque hidráulico, inclusive para incluir mini e micro geração distribuída no país. Então,
temos que ter esse backup, porque se eu tenho 30 e estou gerando 5, os outros 30 vão ter que vir de algum lugar. Lá na Alemanha, eles geram com térmicas, com carvão, e tem várias formas de gerar. Aqui, nós não precisamos disso, porque nós temos reservas hidráulicas. Outra questão que me chamou a atenção na nossa viagem, eu insisti um pouquinho na Alemanha, mas me chamou a atenção, é isso. Eles chocados, né, com a nossa capacidade de gerar energia solar, né, por causa do calor e do sol que temos aqui, mas também pela regularidade do vento. Dou aspas, hein? Palavras lá dos técnicos. O nosso vento no Mar do Norte não é vento, é rajadas. Aquele ventiladorzinho, ele roda no mês dezenas e centenas de vezes. Aí vai no Cearazinho velho, aquela brisinha vindo, mas ela não muda de direção, é ventinho constante, você consegue gerar sem interrupção. Eles ficam admirados, né, com a nossa capacidade hidráulica, solar e eólica. Então, sem menor sobretudo, se a gente falar aqui no Brasil de geração distribuída, gerações de energia elétrica renovável, nós temos um potencial gigantesco e desproporcionalmente favorável para nós. Podemos passar? Eu me perdi, porque essa aqui era outra. Pode passar então, vamos em frente. Isso. Outro gráfico interessante. Falando da projeção da energia no Brasil. O que chama a atenção nessa projeção, o mais crítico que possa parecer, é o comecinho lá, 2014. Não temos nada instalado. Nós fizemos uma resolução, nós estamos batalhando, e a curvinha está lá embaixo, está longe dos dois. Então, uma sensação que eu tinha na ANEEL, e agora estando de fora e falando com amigos, eu posso falar com muita tranquilidade. As nossas regulamentações, por mais bem intencionadas que são, não estão conseguindo atingir o objetivo. A gente precisa repensar. Uma que o Matar sabe, o doutor meu sabe, uma que eu brigava muito internamente na SRD, só internamente, é claro, né? É a qualidade. A gente está há 20 anos batalhando com DECs e FECs, há 20 anos lutando, há 20 anos batalhando com as distribuidoras, e o DEC não sai das 18 horas. Né? A nossa meta, né? Ela desce rigorosamente, linearmente ao longo do tempo, mas o efeito da distribuidora não muda. E assim, a gente vê o mundo, o pessoal trabalhando com DECs de minutos, e nós, firme naquelas 18 horas por ano. Então, eu acho que a gente precisa de uma visão crítica nesse ponto, né? Sei lá qual é, né? Ainda bem que eu não estou nesse RD, Matar, é você que tem que ter. Hugo, Daniel, meus queridos amigos da DSRD, tem que batalhar nisso aí. Mas eu acho que para batalhar nisso aí, a gente tem que ter a clareza de que não está funcionando, não é? E assim, eu agora, na universidade, eu estou sendo muito pressionado pela regulação. A regulação, a ingerência externa na universidade é quase sufocante. Né? Eu acho engraçado que os meus colegas, né, que têm reuniões de reitores aqui e ali e tal, aí eles ficam meio assim, precisamos fazer uma lei para regulamentar a autonomia da universidade. Eu fazia o contrário, não faça lei nenhuma, porque a hora que faz a lei, acabou. A hora que faz a lei, você tem que obedecer e acabou a autonomia. Quanto menos lei a gente tiver, estou falando da universidade, meu amigo, quanto menos lei, mais liberdade a gente vai ter, mais fácil vai ser a gente agir. Eventualmente, isso eu não sei, viu? Para melhorar a qualidade do serviço, eventualmente reduzir um pouquinho a regulação, aumentar a parceria, pode ser um caminho para que, olha, eu quero um compromisso de, sei lá, tirar 10 horas do nosso DEC, não é desafio técnico nenhum para a engenharia nacional. O negócio é que a gente tem usado, isso eu lembro bem, né, falo de cadeira, nós, no Brasil,
temos usado os nossos melhores engenheiros para a regulação. Vão lá conversar com a gente, lá na ANEEL e tal. Tem que usar o melhor engenheiro para ir lá para o campo, né? Melhorar a qualidade do serviço, inovar para melhorar a qualidade desse serviço. Eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer isso, inclusive se a gente conseguisse aumentar esses números, se a gente conseguisse aumentar a capacidade, aumentar a quantidade de geração distribuída, eu vou aumentar a possibilidade de ficar com um serviço mais razoável no consumidor final. Lembrando que hoje eu sou um consumidor final, eu sou um consumidor que falta energia aqui em LB, e aí falta energia nos meus depósitos de DNA. Aí os meus professores querem me enforcar. Eu falo, não, vou lá falar com meus amigos da ANEEL para a gente conseguir melhorar, mas não adianta nada, porque a SEB corta. Bom, então, primeiro os amigos da SEB, aliás, tem com eles ainda hoje. Mas então eu acho que chama atenção isso aí. Eu acho que todos que estamos nesse auditório hoje temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar por quê? Que esse número não eu diria que o CER era, sei lá, metade da Alemanha. Volta a minha Alemanha, uns 20 GB, por que não? Bom, mas vamos lá. O próximo, por favor. Essa aí também é clássica, né? Um declínio constante do custo, e aí estamos particularmente na questão do painel solar, declínio do custo com uma certa constância na tarifa. A nossa tarifa continua uma tarifa razoavelmente elevada, por vários motivos e tal. Então, muito provavelmente, esses dois vão se equilibrar em breve, e quem se antecipar, eu acho que vai conseguir vantagem. A Universidade de Brasília vai se antecipar, nós estamos batalhando, até porque agora tem um reitor engenheiro elétrico, né? Está tentando encher aquele nosso minhocão de painel solar, para dar, inclusive, fica como uma referência, como um exemplo. Eu acho que vai ser, em muito breve, uma vantagem econômica, inclusive, a geração distribuída, a mini ou micro geração no consumidor, no caso, na Universidade de Brasília. O próximo é idêntico, só que é para o setor comercial. Pode passar. E agora eu vou falar bem pouquinho também, da questão da universidade. Eu não vou tomar o tempo de vocês com queixas. Eu poderia falar pelo menos 2 horas dos problemas que estamos vivendo por lá e tal. E aí, pode passar. Eu peguei só 3, usando 3 pontos que eu considero importantes. E eu vou de baixo para cima. Eu acho que o mais importante papel é treinamento. A universidade, ela tem esse papel e ela consegue fazer muito bem esse papel. Temos feito muito bem esse papel e a gente consegue, inclusive, uma parceria com outros colegas, né? Eu aqui na UNB, chamar o Nivaldo lá da UFRJ, chamar, sei lá quem, a gente chama da USP, trazer as pessoas, é uma facilidade que a gente tem, é uma coisa que a gente faz bem. Então, eu acho que a indústria, não só os colegas da ANEEL, mas a indústria podia aproveitar essa questão de treinamento, que é uma coisa que a gente está treinado para isso. O segundo ponto, acabando o meu tempo, mas eu vou pegar o tempo de vocês, eu vou contar uma historinha rápida, mais ou menos falando de como a gente está preso, né? Estou insistindo um pouquinho nisso. Estava há pouco tempo numa reunião de reitores lá na Bélgica. Nessa reunião, por uma questão de, sei lá, o presidente do TCU estava com a gente. Augusto Nardi estava lá na reunião, ouvindo internacionalização das universidades brasileiras e europeias. Aí chegou um cara, um reitor da universidade da Suécia, acho que é de uma cidade chamada Lund. Daí ele começa assim o discurso dele. Olha só, das 100 empresas mais inovadoras da Europa, 10 estão na Suécia. 10. Das 10 da Suécia, 3 estão na minha universidade. Pô, já chegou, arrebentando, né? Por que são 3? Porque se o professor tem uma ideia, eu, na minha incubadora de empresa, eu abro a empresa para ele. Ele começa a produzir aquela ideia inovadora dele e vende e fica rico. Olha só, vende e fica rico.
Bom, ele deu um show, né? A universidade dele está quilômetros, duro reconhecer, da Universidade de Brasília. Aí terminou essa palestra, saímos para almoçar e o assessor do presidente disse: ô, meu senhor Pedro, um querido amigo, gosto muito, formado no UNB, Marcelo. Aí eu falei: Marcelo, você ouviu o reitor? Você ouviu o reitor de Lund falando dessa história, dessa parceria, né, botar o professor? Ele falou: eu ouvi, Ivan. E se fosse no Brasil, ele estava preso. Eu falei: rapaz, ele estava preso no Brasil, sim, ele estava preso porque você vai prender ele. Porra, a gente tem que mudar. Ei, Ivan, mas está na lei, está na lei. Professor, dedicação exclusiva, não pode ter isso, não pode. É um absurdo, é um contrassenso. É um contrassenso isso aí. E assim, nessa mesma reunião, o reitor da Bélgica, viu, Nivaldo? Falando sobre a cara do processamento de sinais e tal, teve uma ideia, começou a vender essa ideia, fez a empresa dele e tal. Ele estava conversando comigo. Ele falou assim: pô, de repente a ideia criou, a coisa foi para a Califórnia. Aí fizeram uma startup e tal, venderam as ações na Nasdaq. Eu falei: o quê? A tua empresa vendendo, né? Você ficou milionário? Eu fiquei. Eu sou um milionário. Agora a gente não consegue imaginar isso nas nossas universidades. A gente é isso a menos um. Outro dia veio o cara da Microsoft e fala assim: olha, eu quero investir nessa pesquisa com você, porque eu acho que tem futuro. Lá no departamento, no meu departamento de engenharia elétrica, o professor falou assim: negativo. Para a pessoa de imposto de renda ver $500 mil na minha conta, porque lá eles botam na conta do pesquisador. Como é que eu vou justificar isso? Eu vou preso. Mas não quero dinheiro. Temos que votar. Então, essa parceria é muito difícil. E eu acho que, por causa dessa dificuldade, dessa parceria, nós estamos contribuindo, nós, universidades, é uma autocrítica, muito pouco com o desenvolvimento tecnológico. Eu quero pedir desculpa de ter tomado o tempo de vocês, mas eu achava que eu poderia contar algumas histórias e, por favor, nós estamos criando um mestrado profissional, exatamente nisso, estamos criando um laboratório, vamos botar muito painel solar na Universidade de Brasília, pode botar o último, por favor. E é isso que eu queria falar para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Agradecemos ao magnífico reitor da Universidade de Brasília, Ivan Marques de Toledo Camargo, e a palavra será franqueada à plateia para perguntas e considerações. Aqueles que desejarem, pedimos a gentileza de solicitarem o microfone junto à equipe de apoio deste auditório, informando o nome e a área ou órgão em que atua. Gentileza. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor, parabéns pela palestra. Meu nome é Péricles e eu presto serviço de desenvolvimento de negócios, colaboro com o Instituto Nacional de Eficiência Energética e queria apenas acrescentar uma informação que realmente é rara, poucas pessoas conhecem, mas nós temos hoje no Brasil em torno, ainda não se sabe exatamente o número, de 15 gigawatts de geração distribuída. Só que, infelizmente, é geração distribuída diesel, rodando no horário de ponta. E a importância dessa iniciativa é exatamente transformar esses 15 a 20 gigawatts de diesel que todo dia útil entra de 5h30 às 8h30 em algo mais sustentável. E quero, nesse momento, chamar um pouco de atenção do armazenamento da energia solar na forma de biogás e biomassa, que tem um potencial no Brasil gigantesco. Obrigado. Mais alguma? Bom dia, parabéns. Aqui, ó. Ok. Obrigado. Meu nome é Renato Mangucci, eu represento a Dia Solar, grupo documental, fabricante de painéis fotovoltaicos, fornecedora de sistemas fotovoltaicos. Você mencionou muito bem a questão burocrática, a dificuldade da legislação, de você poder desenvolver projetos, iniciativa aí dos pesquisadores, dos professores, doutores, etc. Da mesma forma, eu vejo que o Brasil tem um potencial enorme, talvez não no momento zero, nós temos outros entraves para serem resolvidos, mas uma coisa que a gente tem que pensar, precisaria de colocar na pauta, é a possibilidade
desses autogeradores distribuídos também comercializarem energia para as distribuidoras, né? Que o excedente da energia pudesse não ser só compensado, mas vendido, ainda que eventualmente tributado, né? Com o passar do tempo, você vem mostrando que a paridade, mostrou no gráfico a paridade entre o custo da energia autogerada e da tarifa da concessionária cada vez vai se aproximando, em alguns casos ela já, inclusive, já é viável. Daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida que a energia autogerada vai ser mais barata, e por que não, então, inserir ela de maneira, não só para o consumo próprio, mas para abastecer e substituir fontes, como o nosso colega falou ali, térmicas de geradores a diesel. Pois não. Jurandir Picanço, consultor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e sempre estive ligado a esse movimento de energias renováveis desde o início, em que após promover as primeiras usinas de geração de energia eólica. E eu queria parabenizá-lo por essa sua visão com relação aos reservatórios, que são realmente a maior preciosidade que nós temos no nosso sistema. E, evidentemente, eu acho que a ANEEL está fazendo a parte dela, regulamentando, mas o desenvolvimento depende realmente de um programa nacional. Os nossos planejadores do setor elétrico ainda não incorporaram essa sua visão, a visão que o senhor explicitou aqui, de que a microgeração pode tomar uma dimensão muito maior, aproveitando essa capacidade de armazenamento que nós temos. Então, realmente, eu gostaria de que o senhor continuasse divulgando essa sua posição com a responsabilidade que tem na sua função, a credibilidade que tem, porque realmente é o que está faltando. A ANEEL fez a parte dela, mas realmente custou, ainda não está incorporado. Eu acompanho todas as palestras dos nossos planejadores, e realmente não incorporaram que micro e mini geração poderá assumir um papel importante na matriz energética nacional. Bom dia, meu nome é Orlando Gomes, eu sou da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEEL, mas minha pergunta vai mais para a academia, essa parte que o senhor falou a respeito desse congresso aí na Bélgica, e as palavras do reitor da Bélgica e da Suécia, salvo engano. Então, isso aí mostra por que aqui no país nós temos esse entrave burocrático que se agiganta cada vez mais e não conseguimos vencê-los de forma a aprimorar e otimizar a nossa produção acadêmica. Então, a minha pergunta vai com o seguinte foco. O clube, se ainda existe aí, o Conselho de Reitores da Universidade Brasileira, já providenciou alguma ação no Congresso hoje do Ministério da Educação, no sentido de minimizar, pelo menos, não digo acabar, mas minimizar esse entrave burocrático, onde se possa remunerar adequadamente os profissionais, os professores acadêmicos que ali produzam. Minha pergunta é essa. Muito obrigado. Eu acho que estamos em tempo para tentar ser breve. Talvez traz para adiante. Temos sim reuniões na Andifes. E assim, eu tenho que dizer um negócio importante. A remuneração do professor universitário hoje no Brasil é muito boa, muito boa. A gente está ganhando mais que o professor português, mais que o espanhol. Então, evidentemente, os movimentos sindicais sempre querem ganhar mais. Mas assim, eu não tenho do que me queixar. Conselho de reitores, eu participo, evidentemente, a Andifes. O duro é que a Andifes tem a diversidade, é muito grande, a diversidade, e a solução que se propõe é sempre fazer uma regra. E eu acho que a gente, quanto menos regra tiver, mais a gente vai caminhar na direção que eu julgo que é correta, né? Para inovar, você tem que ter alguma flexibilidade. Pegando a palavra aqui do Jurandir, eu concordo com o Jurandir, que a gente tem que se manifestar, né? Mesmo estando errado, né? Mas assim, ter uma posição, fala, até para evoluir, né? Alguém discordar e tal. E eu realmente, talvez porque eu seja
veterano do setor elétrico brasileiro, eu tenho essa veneração pelas questões dos nossos armazenamentos, nossos reservatórios. Então, eu acho que é um diferencial que temos que aproveitar e temos que falar, inclusive, nesse objetivo nacional, que é aumentar a geração renovável. Eu acho que o leigo, não se trata dessa sala, o leigo tem que saber que para botar solar, eu tenho que ter armazenamento. Eu acho que é bom a gente repetir esse processo. A questão dos autogeradores eu vou deixar para os meus colegas da ANEEL responderem, tá? E eu queria só fazer um comentário sobre a questão do diesel, a primeira questão. A regulamentação é super delicada, é sempre muito delicada. Eu lembro muito, e os colegas da ANEEL lembram disso, quando a gente começou a falar de Smart Grid, né, a ANEEL ficou rapidamente com a vontade de regulamentar. Aí discutimos um mundo lá dentro entre nós, né, e evidentemente com posições divergentes. E o que prevaleceu da nossa discussão é que naquele tempo não estava na hora de regulamentar. A hora é de inovar. Deixa a turma trabalhar, depois a gente pega as melhores práticas para depois. Porque se a gente regulamenta muito cedo, a gente trava o processo. Eu falo isso porque você está dizendo que a nossa regulamentação, infelizmente, está apontando na direção que a geração distribuída boa é diesel. Porque temos 15 GB de diesel que está ligando de 7 às 9. Eu estou dizendo, a nossa regulamentação está dizendo isso porque aquela tarifa, naquele horário, justifica. Assim, eu tenho certeza que ninguém da ANEEL quer, mas a sinalização que dá para o agente econômico é essa. No outro horário eu não tenho, então eu não consigo. E uma palavra interessante que os americanos usam muito, que eu gosto, é que a regulamentação tem que ser um empurrãozinho, né? Dá um empurrãozinho na direção correta. Eu acho que a ANEEL deu um empurrãozinho correto, fazendo essa nossa regulamentação que estamos discutindo aqui hoje, né, a 482. Agora, tem que sempre aperfeiçoar, né? A direção que a ANEEL está querendo dar a esse processo, evidentemente é renovável. Agora, a gente tem que pensar nesse efeito que está acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo. Aqui do lado do Yacht Club, 7 da noite liga a geração diesel dele, e no Banco Central, em vários centros aqui pertinho da gente, está acontecendo isso, por causa da sinalização que estamos dando nessa diferenciação do pico e fora de pico. Eu acho que o regulador tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele aponta num lado, e aí essa revisão a gente precisa ter humildade para fazer a análise do impacto regulatório prévia e depois analisar para ver se aquele lugar que a gente estava querendo ir realmente atingiu. Então, essa revisão que o Dr. Romeu falou, né? Fizemos a regulamentação em 2015, vamos rever. É fundamental, né? A gente não pode julgar, por mais boa vontade que se tenha no processo, que nós vamos acertar de primeiro. Então, o tempo todo tem que estar revisitando e tentando e corrigindo o processo. Eu acho que encerramos nosso tempo. Eu queria agradecer muito, viu, a atenção de vocês e a honra de estar aqui abrindo esse seminário tão importante. Muitíssimo obrigado, viu?